Meus amigos, após perder os 81 mil dólares, zona importante, o Bitcoin veio ladeira abaixo até os 73. Nesse momento, está em 75. E a pergunta que fica é a seguinte: será que visitaremos o patamar de 70 mil dólares que tanto discutimos na semana passada? Ou quem sabe até níveis inferiores aos 70? Ou então, a partir de agora, poderemos ver alguns sinais de recuperação do principal criptoativo do mercado? Eu falo com vocês um pouquinho a respeito disso e, claro, as novidades dentro do cenário macro que podem influenciar diretamente nos gráficos. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu me inicio com vocês, antes de mais nada, lembrando a todos de deixar a contribuição nesse vídeo. O seu like já está aí muito bem pago e ajuda demais na propagação desse vídeo para mais e mais pessoas. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, Bitcoin testando 73 mil dólares no dia de hoje, patamar que, se você acompanhou os últimos vídeos aqui no canal, principalmente durante a semana passada, já sabia do risco de ser visitado. A gente comentava que ao perder ali os 85, poderíamos testar os 81, que seria um grande suporte, zona aí basicamente de entrada dos ETFs, né? Preço médio, linha de True Market Mean também no mercado cripto, que caso fosse perdido sim, poderíamos rapidamente descer até os 70 devido a esse bolsão de ar que existe entre esses níveis de preço de 70 a 81 que nós já discutimos aí nos últimos vídeos, eu já expliquei, já mostrei em gráficos e tudo isso já ficou entendido. Então chegamos aos 73, na minha opinião, poderemos chegar até mais baixo nessa faixa de 70 mil dólares e caso não tenhamos liquidez suficiente para nos segurarmos nos 70, poderemos inclusive ir abaixo disso, isso para mim é claro, tá? Então esse momento de incerteza no mercado cripto e esse momento de capitulação mostra pra gente que de fato esse pode ser sim um cenário a acontecer aí dentro das próximas semanas. Falando um pouquinho, antes da gente trazer maiores detalhes a respeito do Bitcoin, nós tivemos hoje o Trump acionando oficialmente o fim do shutdown nos Estados Unidos, que durou pouquinho, começou sábado e terminou hoje, nessa terça-feira. Basicamente faltava apenas aí os deputados votarem, eles votaram, então finalizou-se aí esse shutdown, mas que teve uma certa consequência. Nós tivemos dados que foram, por exemplo, no dia de hoje postergados. Os JOLTS que tinham aqui a projeção para serem divulgados hoje foram postergados para serem divulgados amanhã, na quarta-feira, junto com o ADP, e havia sido dito também que o payroll poderia ser postergado. Nesse momento ainda consta aqui na agenda que ele será divulgado na sexta-feira, mas vamos apurar aí dentro das próximas horas se de fato será mantido aqui para as 10h30 da manhã, sexta-feira, lembrando que é o principal dado econômico relacionado ao mercado de trabalho e tende a oscilar bastante nos gráficos no momento que ele venha a ser divulgado. Então por aqui diz que será adiado devido a esse shutdown parcial, mas por exemplo na agenda já mostra pra gente que o shutdown poderá ser divulgado amanhã. Vamos acompanhar aí a agenda econômica e ver se de fato esses dados serão divulgados essa semana. Caso forem, esperem sim volatilidade, porque são dados bem importantes. Bom, falando um pouco mais a respeito do mercado cripto agora, a gente pôde acompanhar os ETFs, de certa forma, aí abaixo do nível da água, podemos dizer assim, no prejuízo pela segunda vez desde o seu lançamento. Então, como a gente havia falado no último vídeo, eles tinham um preço médio de 81, 82 mil dólares, que agora, perdendo esse nível de preço, significa que boa parte aí desses compradores, institucionais estão no prejuízo. Inclusive, muitos deles, como a gente pôde notar aí nos últimos dias, realizando, parte desse prejuízo, ou seja, outflows consideráveis. Falando a respeito do segundo dia de fevereiro, nós tivemos uma surpresa agradável, mesmo em meio a essa queda. A gente viu o institucional novamente voltando a comprar de forma bem considerável depois de um longo período. Se eu não me engano, praticamente aí desde o início do ano, no início de 2026, não se via um inflow considerável como se viu agora no dia de ontem, nesse dia 2 de fevereiro. Então, de fato, isso foi um ponto que me chamou a atenção, porque a gente viu todo esse outflow desde outubro, que são mais de 7 bilhões de dólares que saíram dos ETFs, e aí a gente pensando, será que o institucional de fato está largando de mão, está desistindo, está ou realizando o seu prejuízo? E ao que parece, esse valor que foi
vendido até o momento, ou seja, esse outflow que saiu até agora foi somente 6% daquilo que nós chamamos de AUM, que é basicamente todo o portfólio que é administrado dentro dos ETFs de Bitcoin Spot. Ou seja, o que significa que de todo o dinheiro que já entrou, o que saiu até o momento é irrisório perto do todo, ou seja, o que mostra pra gente que o smart money, que o investidor institucional ainda está segurando um pouco a sua posição, mesmo em meio aqui ao Bitcoin abaixo do seu preço médio. E mostrou, por exemplo, ontem que estão dispostos a comprar, né, fazendo um preço médio até melhor do que anteriormente. Então é um ponto que me chama um pouco a atenção e que deixa aí, de certa forma, uma esperança para o curto, médio prazo do Bitcoin ainda nesse ano de 2026, mesmo em meio a esse cenário bearish que a gente vem acompanhando de extremo medo, como diz pra gente ali o nosso famoso indicador de Fear and Greed, medo e ganância. Então esse é um ponto muito importante que a gente acompanha, que por mais que exista esse outflow contínuo desde outubro do ano passado, de fato ele não é tão representativo assim. E se eu puder deixar a minha opinião, eu acreditava que nesse momento, com tamanha incerteza e quedas, eu imaginaria um posicionamento do investidor institucional nesse momento com essas circunstâncias muito pior do que a gente está analisando, ou seja, imaginando que eles venderiam muito mais do que até agora foi vendido, ou seja, não me chama tanto a atenção assim esses outflows que tivemos já nesse ano de 2026, mas que já vinham acontecendo aí no fim do ano de 2025. Então, claro, é representativo, mas não perto do todo, se a gente for colocar nessa ótica. E falando agora sobre 3 indicadores que mostram pra gente uma certa luz no fim do túnel. E aí, veja bem, eu não quero falar para você que nós vamos atingir agora os 80, retornarmos para os 85, 90 mil dólares e que o Bitcoin vai sofrer um movimento de reversão. Mas, na verdade, apenas mostrar para você que mesmo diante desse cenário de pessimismo, de incerteza, de sangue nas ruas, literalmente, a gente sim ainda tem coisas boas para se olhar. E uma delas é o seguinte: o balanço de Bitcoin nas exchanges chegou a uma mínima histórica, ou seja, eventualmente poderemos ver esse choque de oferta, onde não haverá Bitcoin disponível nas corretoras para que então possam comprar. Basicamente, isso aqui mostra pra gente que mesmo diante desse cenário, ao invés das pessoas enviarem Bitcoin para as corretoras e vendê-lo nas corretoras, elas estão retirando seus Bitcoins das corretoras, indicando que mesmo nesse cenário de pessimismo e de queda, as pessoas não estão interessadas em vender, em despejar Bitcoins no mercado, ou seja, que é um ponto muito positivo e, na minha opinião, um ponto bullish. Um segundo ponto bem interessante é a Vanguard. A Vanguard, que eu já trouxe aqui no canal por outras vezes, já se manifestou a respeito do Bitcoin negativamente no passado e durante esse ano de 2025 e início de 2026 se manifestou positivamente pela primeira vez, enxerga agora potencial no criptoativo e mesmo em meio a essa queda e incerteza macroeconômica que acaba afetando o Bitcoin, eles estão comprando essa queda, ou seja, eles divulgaram que estão comprando aqui bastante Bitcoin e que agora possuem 3 bilhões aqui em shares da MicroStrategy, o que, claro, me chama a atenção, afinal, investidores institucionais conhecidos como a Vanguard, com mais de 12 trilhões de ativos sob sua gestão, estão interessadas na compra do Bitcoin nos patamares atuais. Outro ponto interessante para a gente finalizar o nosso curto vídeo de hoje, nós atingimos 3 dias consecutivos nesse início de fevereiro com os funding rates do Bitcoin negativos, ou seja, nas corretoras. Isso não é um indicador de topo, geralmente indica para a gente um fundo, o que mostra que os alavancados em short estão pagando para os alavancados em longs. Então, depois dessa grande liquidação que a gente pôde acompanhar nos últimos dias, que inclusive foi a segunda maior da história, a gente vê nesse momento o funding rate negativo novamente, o que pode ser também, de certa forma, olhado de uma maneira bullish e que possivelmente poderemos ter encontrado um fundo. Novamente lembrando, eu ainda estou acreditando que poderemos atingir patamares mais baixos, inclusive de 70 mil dólares ou até abaixo disso, mas são pontos relevantes que eu não poderia deixar de comentar com vocês, que claro, mostram uma luz no fim do túnel, que é a compra do institucional, o supply shock poderá acontecer muito em breve e claro, a gente entendendo também que indicadores como esses
em outros momentos do mercado indicaram fundos para a gente. Então, apenas finalizando, lembrando a vocês que o macro essa semana ainda é muito importante, com ADP, JOLTS, dados de mercado de trabalho na quinta e possivelmente na sexta. Então, muita atenção que a gente deve ainda acompanhar uma volatilidade intensa no Bitcoin nos próximos dias. Eu fico por aqui e te encontro numa próxima.